Bem-vindo a mais uma noite de contos misteriosos. Hoje embarcaremos em uma jornada por uma história sombria e misteriosa que envolve um rio sinistro e um desaparecimento inexplicável. Prepare-se para entrar no mundo do desconhecido enquanto mergulhamos na história assombrada do Rio do Cabeceiro. Mas antes de mergulharmos nessa noite, quero fazer um pedido rápido a vocês, nossos queridos espectadores. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, convidamos você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Além disso, se você já está inscrito, não se esqueça de deixar aquele like generoso logo no início do vídeo. Essas ações simples fazem toda a diferença e nos ajudam a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Agora, vamos ao que interessa. O convite. Horário: tarde de um dia quente de verão. Em uma pacata cidade rural, cercada por densas florestas, vivia um grupo de adolescentes aventureiros ansiosos por emoção. O líder desse grupo era Tiago, um garoto de 12 anos com uma personalidade destemida e uma paixão por explorar o desconhecido. Tiago indaga fazendo um convite. Pessoal, o que achamos de irmos tomar banho no Rio do Cabeceiro? Dizem que é o lugar perfeito para se refrescar no verão. Os amigos de Tiago, incluindo Ana, Mateus e Sofia, hesitaram inicialmente, pois o Rio do Cabeceiro tinha uma confiança sombria na cidade. Ana, com uma certa preocupação, fala: Tiago, dizem que aquele rio é perigoso, as pessoas falam que é assombrado. Tiago, insistindo, responde: bobagem, Ana, são apenas lendas, vai ser uma aventura incrível. Os amigos finalmente concordaram em seguir Tiago até o rio. Eles se divertiam nas águas cristalinas, esquecendo momentaneamente as histórias sinistras que cercavam o lugar. No entanto, a diversão logo se transformou em desespero quando algo terrível aconteceu. Mateus sente a falta de Pedro e pergunta: Tiago, você viu o Pedro? Tiago olhou ao redor e viu que Pedro, um dos amigos do grupo, havia desaparecido. O pânico reinou rapidamente. Os amigos foram à busca frenética por Pedro, vasculhando as margens do rio, mas não havia sinal dele. Ana, com o tom de medo, fala: isso não pode estar acontecendo, Tiago. Ele estava aqui há apenas 1 minuto. O desaparecimento de Pedro foi rapidamente atendido pelos moradores que se mobilizaram para procurar pelo garoto. Os moradores falavam a todo tempo: precisamos encontrar o garoto o mais rápido possível, não sabemos o que aconteceu lá. As buscas duraram toda a noite, mas Pedro parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Os moradores investigaram o desaparecimento de Pedro, mas não conseguiram encontrar pistas. Enquanto isso, Tiago e seus amigos ficaram atormentados pela culpa e pela sensação de que algo sobrenatural estava em jogo. Tiago pergunta para seus amigos: e se as histórias sobre o Rio do Cabeceiro for verdadeiras? E se algo o pegou nas profundezas do rio? Ana, Mateus e Sofia descobriram ao pesquisar a história do rio e descobriram que existia uma criatura do folclore daquele lugar que se chamava Nego d'Água. A população o descrevia como um homem com cerca de 70 centímetros, mas possuía uma força sobrenatural. Ele também tinha uma cauda semelhante a uma enguia que usava para enrolar nas pessoas e levá-los para o fundo do rio. Ao longo dos anos, muitas pessoas desapareceram misteriosamente ali. Mas eles descobriram que as pessoas que essa criatura arrasta para o fundo do rio não morriam afogado, permaneceriam lá para sempre. Tiago e seus amigos decidiram fazer uma última tentativa de encontrar Pedro. Eles voltaram ao rio à noite, armados com lanternas e corações cheios de medo.
Quando chegaram às margens do rio, eles testemunharam algo que desafiava a explicação lógica. Sob a luz fraca das lanternas, eles viram vultos sombrios emergindo das águas escuras do rio. Eram figuras pálidas e translúcidas, pairando sobre a superfície da água. Tiago e seus amigos se apavoram e voltaram às pressas para a segurança de seus lares. O tempo passou. Os amigos já não eram mais adolescentes, e sim homens feitos. Mas um certo dia, Tiago estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Já era noite. Ele passou pelas margens do rio quando ele avistou um homem sentado na beira. Estava nu. Seus cabelos e barba estavam cobrindo seu rosto. Tiago se aproximou pensando ser um morador de sua vila para ver se ele estava precisando de alguma ajuda. Quando ele chegou perto do homem e fixou seus olhos em seu rosto, o mesmo não tinha rosto, apenas a boca. O homem deu um grito apavorante e mergulha novamente no rio. Sim, era Pedro, que já não era mais humano, e sim uma nova criatura daquele rio. Ele já não pertencia mais a esse mundo. E conta a história que toda noite ele fica sentado nas margens daquele rio. E assim, a história do Rio do Cabeceiro se desenrola, deixando um mistério profundo e sobrenatural em seu rastro. As lendas sobre o rio assombrado provaram ser verdadeiras, e o destino de Pedro permanece inexplicável. Às vezes, o desconhecido nos reserva segredos que desafiam nossa compreensão. Uma coisa é certa: o Rio do Cabeceiro nunca mais seria o mesmo para Tiago e seus amigos, que aprenderam da maneira mais difícil que algumas histórias assombradas são reais. Espero que vocês tenham gostado deste mergulho no mundo do terror, cheio de sustos e arrepios. Se você conseguiu assistir até o final, parabéns pela coragem. Mas antes de irmos embora, não se esqueça de deixar seus comentários abaixo. Você acha que as histórias que compartilhamos são reais ou apenas ficção? E é claro, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sinistro sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos assustadores. Quem sabe, talvez na próxima vez a história que compartilharmos seja mais aterrorizante do que você pode imaginar. Ou até mesmo, quem sabe, não seja a sua própria história. Até lá, durma com a luz acesa e tome cuidado com o que se esconde nas sombras. Boas noites, ou não.